Nesse momento nós vamos meditar na Bíblia Sagrada e vamos abordar um dos temas importantes que com certeza servirá de alimento crescente para a nossa vida espiritual. Atos capítulo 2, aliás, Atos capítulo 11, a partir do verso 26, está escrito assim: tendo-os achado, levou a Antioquia. Por todo o humano se reuniram naquela igreja e ensinavam muitos gentios. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Interessante o texto que nos expressa pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. O texto eu li só um versículo, mas o texto fala sobre a continuidade missionária, continuidade da pregação da palavra, em um período caótico, opressor e que foi de dificuldade para a igreja. A igreja estava em Jerusalém e por causa da perseguição que surgiu em cima de Estevão, e depois nós vemos ali o convívio dos cristãos em Jerusalém já não era mais aceito, acessível, houve grandes perseguições. E alguns dos discípulos passaram nessa cidade povoada por gentios, mas que tinha também judeus, mas mais a quantidade mais de gentios. Esses discípulos se sensibilizaram e começaram a pregar para gregos, aqueles que falavam em gregos, e a linguagem dos gregos. E o que acontece? Acontece que Deus, a mão do Senhor era com eles. E depois é enviado Barnabé para aquela cidade. Barnabé auxilia aqueles discípulos, só que se multiplicando rapidamente, Barnabé sente necessidade de buscar alguém, um auxiliador, alguém que o cooperasse. E ele vai até a cidade de Tarsa e traz Paulo com ele. E eles passam um ano ensinando esses novos convertidos. E aí que começa, pela primeira vez, eles serem chamados de cristão. Primeiro passo, o que é ser cristão? Nós sabemos que o homem, na Bíblia, é escrito lá em Gênesis, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas talvez você se pergunte, como que eu posso ser imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus hoje se dá na pessoa de Jesus. É um processo cristalógico que se instaura dentro de nós, um trabalhado do Espírito, nos trazendo a esculpir em nós essa imagem, a imagem de Cristo. Paulo disse isso aos Colossenses, capítulo 1, verso 15, Paulo diz que essa imagem do Deus invisível sendo gerado em nós através de Jesus, o seu Filho. E aqui nós temos, pela primeira vez, eles são chamados cristãos. Primeiro, porque as fronteiras entre gentios e judeus são rompidas. Ninguém agora é mais não há uma distinção preconceituosa. A graça de Deus envolve a todos, e todos são convidados a serem a imagem de Deus na pessoa de Jesus. Segundo, a palavra de Deus é liberalmente, harmoniosamente pregada a todos, para serem reformados e serem discípulos. Olha que interessante. Anteriormente, a palavra de Deus no Velho Testamento é reservada apenas a alguns. Até as mulheres tinham dificuldade de ouvi-la. O pátio ali do templo era reservado, o mais interno que fosse, era reservado aos judeus mais ortodoxos, mais especiais. Os gentios ficavam do lado de fora, pátio externo. Então nós vemos que agora todos são convidados a ouvirem, igualmente a ouvirem essa palavra. Então, primeiro nós vemos que eles são agora convidados a romper preconceitos. Em segundo lugar aqui, que a palavra de Deus, ela é o instrumento, ela é o alimento, ela é
a utilização dos pregadores aqui, de Paulo e Barnabé, na formação disciplinar desses primeiros cristãos. Aí, com essa visão de unificação, de unidade, de amor, da mesma palavra, vivendo juntos, as pessoas olharam e começaram a ver e começaram a testemunhar, dizendo o quê? Que eles são cristãos. Olha que interessante. Não foi eles que disseram, não colocaram uma placa, nós somos a igreja de Cristo, não. O testemunho deles faziam parte do que eles pregavam. Esse é em terceiro lugar. Para sermos cristãos verídicos de verdade, a nossa vida tem que ser a encarnação da luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas lá em Mateus, ele diz, vós sois a luz. Então, para que nós sejamos cristãos de verdade, nós devemos ser essa luz, a encarnação do Logos em nós. Nós devemos passar por esse processo, cristificar a nossa fé, esse processo de sermos esculpido em nós a imagem de Jesus Cristo. Então, se você quer ser um cristão de verdade, lembre-se desses 3 processos, de romper preconceitos religiosos, e que você passe a ser um discípulo de Jesus, mas um discípulo guiado, trabalhado pela palavra. E em terceiro lugar, o seu testemunho, a palavra que você ouve, ela deve ser o seu comportamento diário diante de uma sociedade que está em trevas e que precisa do seu comportamento, do seu testemunho para ter uma esperança diante de um mundo complicadíssimo. É interessante notarmos que quando José vai morrer, ele deixa uma palavra de esperança. Ele diz, Deus certamente vos visitará. José morre e o povo de Israel começa a ser oprimido. E eles lembram dessa promessa, ouvem essa palavra através dos sábios de Israel, que eram aqueles que transmitiam as tradições, as histórias dos seus patriarcas passados. E aquela palavra que José deixa é uma palavra muito interessante. Ele diz que, como uma marca verídica, eles deveriam levar os ossos de José. E depois isso se cumpre na Bíblia. Quando eles estão saindo do Egito, no Êxodo, narra essa história, os ossos de José sendo transportado, levado. Ele estava morto. Então a fé verdadeira, a fé de um cristão, ela não se limita àquilo que os olhos veem. Ela não se limita, ela rompe essas barreiras. Ela vai além da morte, ela vai além de qualquer circunstância. A fé de um cristão é guiada pela luz, e a luz é Cristo. Deus abençoe. Amém.